como você foi se preparando? Assim, você já tinha facilidade em se comunicar, empregar, mesmo? Foi fácil para você no início, assim, pensar Olha, o que eu vou falar hoje? Ou foi um passinho de cada vez? Eu vou ter ser bem sincero. Porque você é super comunicativo. A gente vê que qualquer assunto, né, que você aborda nas redes sociais, você fala facilmente. A gente vê que você não tem vergonha de estar ali. Mas presencialmente isso já era assim desde o começo também? Irmã, na verdade, a primeira vez que eu preguei quase me traumatizou. Ai. Porque eu fui contar essa experiência no púlpito da igreja, né, do que tinha acontecido comigo antes de eu me converter, né? E eu sei que eu falei assim muitas vezes a palavra demônio na pregação, né? E daí quando terminei de pregar, né, o pastor chegou e disse assim para mim: olha, tá muito boa a tua mensagem, mas você falou muito de demônio, você tem que falar menos de demônio. Aí eu pensei, puxa, eu acho que esse aí não é o meu chão. Pensei na minha cabeça, né? Mas daí, como, né, eu tinha decidido que eu iria buscar mais e iria me entregar ao chamado que Deus tinha na minha vida, eu comecei a incomodar o pastor para o pastor me dar a oportunidade, né? Uhum. Aí o pastor me deu uma oportunidade. Ele me mandou para uma igreja no interior, né, num lugar assim distante da cidade, para me pregar. Aí cheguei lá, era uma pequena capela da igreja, né, onde até os cachorros entravam e poucas pessoas. Você já sabia o tema que você ia falar, já estava tudo na cabeça? Daí eu tinha preparado, né? Aí eu comecei, independente do número de pessoas, comecei a pregar ali, né? Só que nessa época eu não tinha uma experiência com os dons de Deus, né? Uhum. Não tinha uma experiência com o sobrenatural de Deus. Mas foi nessa igreja que eu comecei, depois de ter saído da Assembleia de Deus, eu comecei a descobrir, né, os talentos de Deus e os dons de Deus. Eu recebi uma oportunidade de orar por uma família, e quando eu orei por esse casal, Deus me revelou toda a vida deles. Tudo o que eles estavam vivendo, tudo o que eles estavam passando. Ali foi, eu acredito assim, que o despertar do dom de Deus na minha vida. Porque até então, isso nunca tinha acontecido. Dali em diante... Você terminou a oração e meio que foi vindo essas informações na sua comecei cabeça. a ter visões. E depois você conversou com eles a respeito disso. Falei para eles enquanto eu orava. O que Deus estava me mostrando. Exatamente. E depois disso não parou mais. Comecei a ter muitas visões. Comecei a orar pelas pessoas e Deus me dá palavras. Entrava em lugares e eu sentia a dor das pessoas que estavam ali, que são as palavras de conhecimento. E eu tive uma experiência nesse tempo, porque meu pai tinha uma loja de roupa do lado da nossa casa. Uhum. Então eu estudava de manhã e na parte da tarde eu cuidava do negócio. Aí eu entrava, quando eu entrei para dentro, quando eu saí do negócio e entrei para dentro da sala da casa, que era junto, né? Entrava para dentro da sala, em direção à cozinha, eu tive uma visão. Eu vi um manto grande, vermelho cor de sangue, alto, de mais de 2 metros de altura. Era muito alto aquele manto. Era só o manto? Tinha alguém com o manto? Eu não consegui olhar. Porque os meus olhos, quando viram, fitaram no manto. É como se eu só ficasse olhando para aquilo. E eu acompanhei aquele manto entrando para dentro do escritório do meu pai. Eu fiquei parado, eu não consegui me mexer, eu fiquei parado. E depois, quando o manto entrou para dentro, eu entrei atrás. E eu chamei pela minha prima, que na época era pequenininha. Para ver se ela estava vendo igual? Não, para ver se ela estava ali. Eu chamei por ela. Eu disse, Emily, Emily. E entrei dentro do escritório do meu pai pensando que era ela. Só que, olha só, na minha cabeça, era uma criança. Só que os meus olhos tinham visto um manto de 2 metros de altura. E daí, aquele escritório tinha pouca coisa ali dentro. Tinha uma mesa, tinha um porta-arquivo e tinha um sofazinho. Não tinha mais nada ali.
E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para baixo do porta-arquivo para ver se ela estava ali, né? Daí eu pensei, puxa, mas a Emily não pode ser a Emily, pensei na minha cabeça, né? Porque 2 metros de altura, né? E era um veludo grosso, que nem de rei, só que cor vermelho, sabe? Me chamou a atenção por causa disso. E arrastava. Aí quando eu entrei lá dentro, eu pensei assim, puxa, se não era a Emily, quem é que era? Aí eu pensei, será que é o Espírito Santo me visitando? Aí eu fiz uma oração ali. Eu disse, Espírito Santo, esse manto que eu vi, esse manto é teu? E quando eu disse, esse manto é teu, Espírito Santo, quando eu disse isso, eu senti todo o meu corpo eletrizar. Todo o meu corpo começou a eletrizar. É como se o meu corpo estivesse formigando, desde os meus pés até em cima. Aí eu dobrei meus joelhos ali e foi uma experiência com Deus também nessa época. Foi tudo nessa época aí que aconteceu. E eu me lembro que os anos se passaram e Deus me trouxe à memória essa experiência que eu tive. E o que Deus falou para mim, Karina, foi que eu pensei que era uma criança, que era a minha prima, porque Deus é muito puro, que nem uma criança. Sim. Tu não sente maldade em Deus. Quando a presença de Deus, quando alguém sente a presença de Deus, sente uma pureza que a gente não está acostumado. É que nem tu segurar uma criança, tu sente que ela é inofensiva para ti, né? Que ela é pura, que ela vai acreditar em ti. Deus é puro. Eu descobri isso, que Deus é muito puro e que a gente não tem essa pureza toda. E essas coisas me marcaram muito. Então, daí eu já estava com 16 anos mais ou menos. Foi quando eu tive 3 sonhos consecutivos, onde eu acordei no meio da madrugada declarando um versículo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Aí eu pegava na Bíblia assim e pensava, puxa, mas isso aqui é João Batista? Eu não sou João Batista já veio, né? E era algum versículo que você já tinha o hábito de estar? Não tinha. O hábito que eu tinha era o Salmo 23, então, né? O Salmo 91, o hábito de todo mundo, né? Mateus 6,33. E esse veio por 3 noites consecutivas. Só que um detalhe, primeiro eu acordei declarando esse versículo. Depois eu acordei com a referência dele quando eu acordei. Mateus 3,3. Depois, Isaías 40. Referências. Tipo, para confirmar que era aquilo, que era esse mesmo que você tinha que ver. Aí eu pensei assim, puxa, mas João Batista já veio. Aí eu vim a descobrir, né, que antes da volta de Jesus, o Senhor ia levantar muitos profetas. Não igual a João Batista, mas homens e mulheres que iriam profetizar a vinda dele, iriam fazer parte, né, dos profetas que iriam anunciar o tempo da volta de Jesus. Eu entendi, naquela época, que o meu chamado era profético. Mas o tempo foi passando e eu me envolvi com o pastorado. Então, quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a pastorear a primeira igreja. Aí começou, né? Programas de rádio e